paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus. Mas essa oportunidade aqui para podermos louvar a Deus e agradecê-lo, né, por mais um dia de vida, de podermos estarmos aqui reunidos para cultuar o seu santo nome. Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Gálatas, capítulo 4. Eu estava meditando nesse texto quando o pastor mandou uma mensagem no grupo e fez menção a ele. Você falou lá no grupo, né, pastor? Nascido de mulher, nascido sob a lei. Eu estava lendo o texto. Amém? Vou ler desde do verso 1 do capítulo 4, né, para a gente ter uma amplitude do contexto. Diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também, herdeiro por Deus. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Fiquem atentos à palavra. O tema proposto para a mensagem dessa noite, ele é muito claro, está muito ligado ao texto que nós lemos, que é o Deus nascido de mulher. Amém? O Deus nascido de mulher. E fiz questão de a gente fazer uma meditação nesse texto, não vou me estender demais, até porque é uma mensagem que sempre fazemos menção, né? Então, principalmente nessa época, né? Uma época muito propícia, onde se fala muito a respeito do nascimento de Cristo, né? Diferente a Yasmin, que falou mais da morte, mas tem tudo a ver. Mas falamos muito mais do nascimento, né? Porque o Natal, a raiz da palavra significa isso, né? Natalício, de natalidade, significa nascimento. Amém? E apesar de o Papai Noel nessa época, né, está muito mais em evidência, né? Muitos cristãos se apegam à data, né, fazendo menção, fazendo uma ligação da festividade ao nascimento de Cristo, e outros, a gente sabe que existe, sequer lembram de Cristo e exalta explicitamente o mítico bom velhinho. E eu já conheci muitos cristãos que nessa época não fazem menção a Cristo, mas o Natal, né, com toda a sua tradição, com todos os seus apetrechos, né, com todos os seus ornamentos, e até mesmo o bom velhinho, eles nessa época estão muito em evidência na casa de muitos cristãos, infelizmente, né? É uma cultura que acabou impregnando na mente das pessoas. E a essa altura, né, como dizia meu pai, a essa altura do campeonato, é muito difícil romper o que se tornou uma universal tradição. Está muito impregnada, muito estabelecida, né? E se você chegar com uma proposta diferente disso aí, é capaz de você ser criticado. E como eu vi recentemente na internet, né, no Facebook existe uma página que a gente acompanha, que é uma página reformada, e foi posto um texto falando a respeito, né, do verdadeiro significado do Natal, e não do termo Natal, né, mas do significado do Natal e tudo que ele envolve. E quem postou o conteúdo acabou sendo, como é que se diz, acometido de uma enxurrada de comentários, né, de críticas maldosas. Então, aí vem até como se diz, uma massa de cristãos, se diz, né, teologicamente aprofundados, já vem com aquela, diz, me mostra um texto na Bíblia que não pode. Me mostra um texto na Bíblia que a gente não pode comemorar. Me mostra um texto na Bíblia que a gente não pode ornar a nossa casa. Querida, a questão não é essa. A questão não é essa.
A questão é que existe um significado muito mais profundo que isso, e é exatamente isso que deveria vir na mente dos cristãos nesse tempo. Né? Já que a cultura está aí, está impregnada, então vamos usar do tempo, né, como foi mencionado aqui, para termos uma oportunidade de reflexão, oportunidade de, como é que se diz, analisar os nossos conceitos, de avaliar a nossa postura como cristãos, né, de liberar perdão e etc. Né? E apesar de isso, deveria ser algo ou uma prática cristã rotineira, né, cotidiana. Relembrar do nascimento de Cristo, a sua morte e todo o seu propósito, não deveria estar condicionado a uma data festiva, mas deveria ser algo que deveria estar na mente do cristão todos os dias. Todos os dias. Amém? Mas, deixando de lado o bom velhinho, voltemos ao único que é bom de fato. Ao único que é bom, como diz Jesus em Marcos capítulo 10, verso 18. É o que ele diz àquele jovem rico que chega diante de Jesus, o chamando, bom mestre, bom mestre. E Jesus então faz uma proposta, aparentemente para ele, uma proposta indecente. Né? Se ele é bom e tudo que ele fala é verdade, então Jesus diz para ele, então, pega tudo que você tem e doa aos pobres e me segue. Então ele diz assim, não é tanto assim também. Não posso chegar a esses extremos também. E Jesus diz, então não me chama de bom. Né? Porque bons mestres não mentem. Só há um bom que é Deus, disse Jesus. E ele é bom não porque fez uma boa ação, porque faz parte do seu caráter. Está intrínseco ao caráter de Deus ser bom. E ele é tão bom que deveria ter nos consumido com a sua ira, com a sua justiça, mas aprove a Deus nos preservar pela sua misericórdia e nos salvar por sua graça. Por isso ele é bom. Por isso ele é bom. Independente se é um velhinho barbudo e rechonchudo, entregando presentes aos pobres e órfãos, ou até mesmo se for eu ou você, né, a esta prática de caridade, ainda não somos bons diante de Deus. Não importa se você nesse tempo aproveitou para angariar presentes e distribuir aos pobres, ainda isso não te faz bom diante de Deus. Não te faz. Porque é exatamente isso que acontece nesta época, né? É uma época de caridade. É uma época de o exercício da misericórdia. É uma época de atentar mais para os menos favorecidos. E aí, quem sabe, chamamos a atenção de Deus. Será que surpreendemos o coração de Deus? Hoje a Yasmin me fez lembrar que eu fiz essa pergunta a ela um tempo atrás. É uma música, né, que ele estava tocando e aquela, surpreender o teu coração. Aí ela, pai, você lembra que você uma vez me fez essa pergunta? Será que podemos surpreender o coração de Deus? Falei, pelo menos é isso que os homens esperam através das suas boas obras. Surpreender o coração de Deus. E se existe algo que pode surpreender a Deus, então esse Deus não é tão soberano assim. Ele não é tão onisciente assim. Enfim. Então, o que cabe a nós, então, fazer diante de toda essa perspectiva? Porque já entendemos que se não podemos fazer boas obras para chamar o coração de Deus, ou para, pelo menos, fazer com que esse Deus olhe para nós e diga, olha como Ele é bom, então o que podemos fazer? Até porque existem pelo menos 3 coisas que nós fazemos e que acabam sendo distorcidas por nós mesmos. Por exemplo, a maioria das vezes que praticamos alguma boa obra ou alguma caridade, é sempre para a nossa própria glória. Dificilmente é para a glória de Deus. Observe, a internet, ela está cheia disso. Muitas igrejas, principalmente nessa época de fim de ano, está cheia de postagem, porque angariou várias cestas básicas, estão aí distribuindo aos pobres e órfãos e viúvas e mais carentes e enchendo de fotos na internet,
para que elas sejam vistas e reconhecidas pelo mundo. Para quem é a glória será? É para Deus ou para a igreja? Ou para os homens? A outra coisa é que essas obras, além de não serem para a glória de Deus, elas também não são feitas em Cristo. E não sendo feitas em Cristo, queridos, elas são consideradas para Deus trapos de imundícia. Ela tem uma outra intenção, senão a de exaltação própria, ou seja, para a sua própria glória. E além do mais, por mais caridosos que sejamos, ainda não temos coragem o suficiente de dar as nossas vidas em favor de outros. O presente, a cesta básica, ainda é fácil, mas a vida em favor desses, será que nós daríamos? Será que o bom velhinho teria essa disposição? Claro que não, mas Cristo teve. Cristo teve, pois foi exatamente isso que Cristo fez. Nos preservou na sua misericórdia e nos salvou com sua graça. Isso é ser bom. Isso é ser bom. Somente por Cristo isso seria possível. Somente por Cristo. Mas há quem diga, mas ele também não era homem? Porque a Papai Noel, por exemplo, apesar de ser hoje um ser místico, ele tem origem, num homem piedoso, que era São Nicolau, Um homem que aparentemente era de família rica, herdou a sua herança muito jovem e resolveu fazer caridade, por conta própria. E ele era homem. Tornou um símbolo de marketing e depois tornou isso o que é hoje, Nada mais, nada menos que marketing para o consumismo. Mas e Cristo? O que ele tem sido para nós? O que ele tem sido? Ele era homem? Sim, ele foi homem, como todos os outros, assim como esse São Nicolau, o Papai Noel. Mas Cristo era homem, mas também era o que nenhum outro homem jamais foi. Ele era Deus. Se olharmos a história da humanidade, veremos que muitos homens e mulheres se destacam por sua caridade, por sua piedade, por boas obras, obras que muitas das vezes atingiram milhares de pessoas, tiraram muitas pessoas da pobreza, supriram a necessidade de muitas outras pessoas, E existem pessoas que hoje são gratas a esses grandes homens e mulheres que estão impregnados, que estão na narrativa da história. Mas se formos olhar na origem dessas pessoas, na biografia das pessoas, veremos que elas vieram de famílias, algumas de famílias ricas, outras de famílias pobres, e tiveram o seu desenvolvimento na sociedade, usaram da sua vida em favor dos outros. Mas, se olharmos na biografia de Cristo, veremos como, por exemplo, neste livro, Gálatas, explicitamente no verso 4, veremos que a origem de Cristo começa num lugar diferente dos demais. Começa na eternidade. Na eternidade. E no verso 4 deste capítulo ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Quando o apóstolo Paulo fala, vindo a plenitude do tempo, ele diz, chegando exatamente no tempo em que Deus determinou. É exatamente no tempo em que estava previsto no decreto de Deus. Era exatamente o tempo concernente, conveniente, que Cristo viesse para ser manifesto diante dos homens. E também podemos entender nessas entrelinhas, quando diz, Deus enviou o seu Filho, e significa que esse Filho estava lá com Deus. Era o que afirma João, capítulo 1, verso 1. E o Verbo
estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ou seja, esse Filho, esse Deus que se tornou homem, ele estava na eternidade. Esse Deus que se tornou homem, ele estava no seio de Deus. Ou seja, significa que esse Deus que se fez homem é da mesma essência de Deus. Aleluia. Nós estudamos isso aqui, né? É da mesma essência de Deus. Mas que agora, a partir deste tempo oportuno, se submete ao processo da encarnação. Ele submete ao processo da encarnação. Ao afirmar que Cristo nasceu de mulher, o apóstolo Paulo está dizendo que esse Deus encarnou. Ele está afirmando também que agora Deus é homem. Ele está afirmando também, como disse em Colossenses capítulo 2, que esse Deus despojou-se de sua glória e veio ao mundo. Agora, Deus nascido de mulher. E no mesmo verso o apóstolo Paulo diz, nascido sob a lei, ou seja, o criador da lei se sujeitando à lei. Não somente a lei judaica, mas toda a lei que envolve a sobrevivência humana. Esse Deus se submete às privações da carne, às privações da mente. Ele submete-se à fome, ao abalo psicológico, tudo isso para cumprir a vontade de Deus. Para cumprir a vontade de Deus. O homem, ou seja, a humanidade, quando eu falo homem, é genericamente falando, o homem estava debaixo da ira de Deus. Submetido não somente à lei judaica, mas também à lei do pecado. A lei do pecado. A lei que um dia após o outro vai degenerando o homem, não somente fisicamente, mas moralmente também. E é isso que nós percebemos na história da humanidade. O homem cada dia mais corrupto, cada dia mal, cada dia alheio à necessidade do próximo. E quando se apresenta diante da necessidade, é sempre com as intenções que mencionamos no início, para a sua própria glória. É assim um homem. É assim um homem. Olha, uma coisa que eu vi na internet também, querido. Antigamente era muito mais, quando falava-se a respeito do Natal, da sua festividade, além do nascimento, né, que representa a esperança e representa tempo de paz, falava-se muito em reunião da família. É tempo de reconciliação, né? Vamos fazer aqui na nossa casa, vamos reunir a família, parente que nunca mais vimos, podem ser convidados e nós vamos reunir aqui e celebrar esse novo tempo. É o nascimento, não necessariamente do Cristo, mas o nascimento de um novo relacionamento familiar. É assim que as pessoas falavam. Agora a gente vê os memes na internet, né? Família reunida e depois um quebra-pau danado assim, e fala assim, e que comece o Natal. Vi vídeo de pessoas já debatendo, né? Gritando uma com a outra, filmando assim, ó, Natal, nunca vem aqui, ó, aquela ali fala da vida dos outros, aquela não sei o quê, e aqui está na minha casa com o maior cara de pau, que não sei o quê. Esse é o espírito do Natal. É o tempo da fartura, onde as pessoas comem e se fartam e se embebedam, sem dia e sem hora para parar. Esse é o Natal. Tudo isso porque o homem está debaixo da lei do pecado. Então o apóstolo Paulo, quando diz, chegando o tempo devido,
o tempo oportuno, Deus envia seu Filho, da mesma essência, nascido de mulher, ou seja, se tornou homem, nascido sob a lei, ou seja, ele veio dos judeus, sob a tradição da lei, sobre os ritos religiosos, sobre a política, sobre a cultura, exatamente para se identificar com os seus. Mas ele veio também para resgatar os que estavam sob a lei, diz o texto, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, existe um propósito neste processo. Esse Deus jamais sairia do seio do seu Pai simplesmente para vir passear na terra, para que fosse implantado um dia de comemoração, assim como tantos outros, simplesmente para reunirmos, para festejarmos e assim por diante. Existia um propósito eterno, um propósito salvífico, para que o Deus se fizesse homem. Não é um tempo em que nós damos presente para os outros, queridos. Entendemos isso? A questão é que nós somos o presente de Deus Pai para o seu Filho. Nós é que somos o presente de Deus para Cristo. Se não entendermos isso, tudo aquilo que fazemos é vão. Cristo, o Deus, não tinha pecado. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Mas nasceu sob a lei, sendo não apenas obrigado a cumprir a lei, mas também para se identificar com os pecadores que estão sob a maldição da lei. E especificamente a lei do pecado. Mas se Cristo nasceu de mulher, ele não teria sido concebido em pecado? Né? Podem dizer ou perguntar alguns críticos. Mas a questão é que Mateus capítulo 1, do verso 18 ao verso 25, Lucas capítulo 1, do verso 26 ao 56, e o capítulo 2, do verso 4 ao verso 7, testemunham unânimes que o nascimento de Jesus foi miraculoso. Foi sobrenatural. Maria engravidou pela ação criadora do Espírito Santo, enquanto ela ainda era virgem. Isso é extraordinário. E uma vez envolvido em toda essa sobrenaturalidade, falar sobre o nascimento de Cristo deveria nos remeter também à sua divindade. Deveria nos remeter a pensar também ao poder criador que opera em nosso próprio novo nascimento. Ou seja, todo esse processo que Cristo nos submete, queridos, é o mesmo poder que nos envolve e nos envolverá na sua plenitude quando formos glorificados. Olha o que nos aguarda, o que nos espera. Olha o que nos espera. Sendo assim, Jesus não é um senhorzinho de barba branca sentado numa cadeira, né? Esse aí sim é o Papai Noel. Um cara que dá presente. Jesus é o Deus que se fez homem e com todo o seu poder derrama sobre nós o seu Espírito Santo. E é esse Espírito que hoje, neste dia, né, mesmo que muitos outros tenham interpretações erradas, mesmo que esta data esteja impregnada de conceitos pagãos e míticos e de tantas outras culturas, nós, como igrejas, entendemos que devemos reverenciar esse Deus que veio ao mundo e derramou sobre nós o seu Espírito Santo para nos salvar e nos preserva nesse mesmo dia, para que continuemos caminhando em sua direção. Um dia após o outro. Hoje é Natal, amanhã começa a labuta de novo, daqui a pouco é virada de ano, fazemos novos planos e projetos, mas aquele que tem a esperança no Senhor, que crer nesse Deus que veio ao mundo para nos salvar, tem a esperança de que Ele voltará. E que não há expectativa maior
do que estar com Ele para sempre na eternidade. Lá de onde Ele veio, aqui, né? Cumpriu toda a lei, submeteu a toda a privação, se identificou conosco, assuntou aos céus e disse que está preparando um lugar para cada um de nós. Este, sim, é bom. Deus nascido de mulher sob a lei. Paulo quer dizer que Cristo pertencia ao povo judeu com toda a sua tradição judaica, em termos religiosos, políticos, sociais, culturais, mas também para que ele pudesse se identificar com os pecadores que estão sob a maldição da lei. Ele nasceu, cumpriu o seu propósito, cumpriu a lei, saciou a ira de Deus sobre aqueles que o Pai lhe deu, que é a igreja, o seu presente, comprou-os com seu sangue, Mateus capítulo 20, verso 28, para que pudéssemos sermos adotados como filho. É o que o texto diz. Para que enfim recebêssemos a adoção de filhos. E agora, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. E com esse Espírito agora podemos clamar, Abba, Pai. Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também, herdeiros por Deus. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Não fique frustrado porque você não recebeu um presente de Natal. Não fica triste. Fique alegre, porque você recebeu o maior presente de Deus a nós, o seu Filho. Porque recebemos o seu Espírito Santo. Porque recebemos esse Espírito que é a garantia, que é o penhor, é a garantia de que Ele voltará para nos buscar. Mas que ainda hoje já somos considerados filhos de Deus. Muitos bons velhinhos virão, mas o bom Deus é que nos guarda e nos preserva para o louvor da sua glória. Amém? Esta é a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, para o louvor da glória de Deus. Amém? Aplauda Jesus.